Glória a Deus. Amados, é sempre uma alegria, um privilégio estar com os irmãos, compartilhando a palavra, tendo esse momento de comunhão, esse momento de estarmos juntos, né, em comunidade, em congregação, adorando ao Senhor. Também queremos abraçar de uma forma também muito carinhosa os amigos, os irmãos que estão acompanhando a gente pela internet. Então, aonde quer que você esteja nessa noite, está em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, mas reservou um tempinho para estar nos acompanhando aqui, que Deus lhe abençoe, que a palavra do Senhor também encontre lugar no seu coração nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Para a gente, é sempre um motivo de alegria quando a gente vai olhar lá no Instagram e dar uma olhada no culto, a gente consegue perceber a presença de alguém que comentou, que curtiu, que se expressou de alguma maneira. Nós louvamos a Deus e a sua participação também alegra a gente. Também, alegrar também com os irmãos e saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém? Amém, glória a Deus, seja bem-vindo. Tem mais alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Amém, seja bem-vindo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um dos irmãos. Amém. No outro domingo que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, eu tive a direção de fazer um clamor para que não houvesse distrações na nossa mente e a gente não fosse roubado, né? A porção da palavra. Eu acredito que essa noite não precisa fazer não? Não precisa não? E aí alguém pode dizer, mas irmão Vasconcelos, para que isso? Irmãos, olha, não tem explicação assim, tipo lógica, né, científica. São impressões que a gente tem no nosso espírito e aí a gente coloca a nossa dependência diante de Deus, clama pela sua intervenção, para que a nossa mente esteja cativa, amém? Ao pensamento em Cristo. Quero dizer a todos os irmãos que Deus ama a cada um, amém? Saiba que vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, saiba que Deus ama a cada um de nós. Você é alguém amado, amada pelo Senhor, amém? Eu espero que você não interprete isso como prejuízo, tipo assim, mas é por Deus, eu queria ser amado, era por fulano ou por outras pessoas, como se fosse uma coisa inferior. Amados, nós desfrutarmos do amor de Deus é algo gracioso para as nossas vidas, é fortaleza, é segurança, é proteção, amém? É um caminho de portas abertas, é saber que aonde quer que a gente esteja, Deus está do nosso lado, amém? Diga assim, eu tenho Deus ao meu lado. Eita, que coisa bonita. Nós temos, amados, o Senhor ao nosso lado, Deus está do nosso lado. Amados, eu quero chamar a sua atenção para essa leitura, é uma parábola de Jesus. Jesus disse essa parábola logo após ele visitar Zaqueu. Então os irmãos conhecem a história de Zaqueu, não é? Que Zaqueu sobe em uma árvore para ver Jesus, e Jesus vai lá na casa dele, tem um momento gracioso, e depois desse momento, Jesus traz essa parábola para as pessoas que estavam ali ouvindo, a parábola das minas. E essa tarde
me veio esse versículo, essa parábola, mas antecedido por um versículo que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 6, que fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, amém? E o invocai enquanto está perto. Então, quero deixar esse versículo a todas as pessoas, em especial as pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Lucas capítulo 19, versículo 11. Vamos dar uma olhada nesse texto, todo mundo junto? Eu nem vou pregar hoje, mas eu vou deixar que a própria palavra que se revele a nós. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11, ele fala: e ouvindo eles estas coisas, Jesus estava conversando lá na casa de Zaqueu, e ele diz: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Deus. E aí ele continua, e ele diz: ouvindo ele essas coisas, ele continuou falando, e contou uma parábola, dizendo: porque estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E ele disse: um certo homem nobre partiu para uma terra distante, para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele começa contando a parábola e dizendo: olha, um homem importante, um homem nobre, ele precisou, sair para a capital. Ele estava em uma região do interior, uma região menor, mas ele precisou ir até a capital dessa região para tomar posse de um documento que dava a ele domínio e autoridade sobre todo aquele reino. Os irmãos estão entendendo isso? É como uma pessoa que passa em um concurso e precisa comparecer a uma diretoria, a uma repartição, para pegar sua portaria, o seu documento que diz que está oficialmente aprovado naquela função. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? E eu quero que os irmãos considerem que, a partir desse momento, toda essa história, Jesus está falando dele mesmo. Esse homem nobre, nessa parábola, é ele mesmo. Só que ele está contando por parábola. E ele disse: olha, um homem importante, ele precisou ir à capital para tomar posse do seu reino. O reino pertencia a ele, mas ele precisava comparecer lá para receber a legalidade, a autorização para... ou seja, como alguém que foi aprovado. E aí a gente pergunta: e Jesus foi aprovado em alguma coisa? Jesus fez algum teste, fez alguma prova? Amados, Jesus passou pela maior de todas as provas para ter essa legalidade de restaurar o reino. E a sua prova foi a sua vida, a sua vida entregue. Foi o seu sacrifício, foi passar por toda a humilhação. Essa foi a prova que Jesus passou, de ele se esvaziar de si, dele se humilhar, se fazer servo, descer toda uma peregrinação de substituição de cada um de nós, pagando o preço da nossa morte, para que a gente pudesse ter o direito da sua vida. Amém? Um preço precisava ser pago, um sacrifício precisava ser feito, e Jesus cumpriu todas as etapas, aprovado. Amém? A palavra diz que não se achou falha nem pecado nele em nenhum momento. Deus se agradou de tudo aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus sendo aprovado, o Pai lhe deu um nome, e esse nome está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?
Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então essa foi o exercício, foi o Enem, o vestibular, a prova que Jesus passou que era necessário. E aí esse homem nobre, ele vai à capital para receber o seu diploma, para receber o seu documento de legalidade, dizer, o reino é meu, eu paguei o preço. Esse reino, amados, que Jesus tomou posse de forma legal, o diabo queria dar para ele em barganha. O diabo disse, olha, eu te dou o reino, se você me adorar, se você me ajeitar, se você fizer um acordo comigo, eu lhe dou o reino. E Jesus disse, não, eu não faço negócio errado não, eu não quero o reino dessa maneira não, eu vou pagar o preço, e esse reino vai ser recuperado com dignidade, e não com barganha com o inimigo. Sai de perto de mim, vou recuperar o reino com honra. E Jesus recupera na legalidade, e o reino pertence a ele por direito. Vamos continuar. Coloca o texto lá. E ele foi para uma terra distante para ser coroado rei, né, recebeu a legalidade, e depois voltar. Aí ele volta agora, ele não volta mais como um fazendeiro, ele não volta mais como dono de uma propriedade, mas ele volta como rei. Ele volta agora como um rei, como um dominador de toda aquela região. Vamos passar. Mas aqui, amados, é só a parábola. Mas vamos começar a ter o gostinho, porque isso vai acontecer de verdade. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele, faça esse dinheiro render até a minha volta. Então ele organiza sua bagagem, mas antes de sair ele chama seus funcionários, ele chama seus servos. Quem é servo aqui do rei? Ele chama a sua igreja, ele chama os seus e diz, olha, vem cá, cada um de vocês. E deu para cada um 10 minas. Essa palavra mina significa, era o dinheiro, era um dinheiro da época. Naquela época, os dinheiros não era dólar, nem euro, não é? Nem, diga outro nome aí. Real. Esqueci até do real, minha mente está no dólar, no dinheiro, no euro. Amém. Mas naquela época era o denário, era o estáter, era a dracma. Lembra da mulher das dracmas perdidas? Era uma moeda, era um dinheiro, né? Era o talento e tinha esse dinheiro chamado mina. E esse dinheiro valia 100 dias de trabalho. Era um montante, essa moeda única era um montante que valia 100 dias de trabalho. Coisa hoje no nosso dinheiro em torno de R$3.000, R$3.600. Então ele deixou essa quantia para cada um e disse, olha, pronto, administre aí, tá certo? Vocês vão organizando as coisas, vocês sabem que a tarefa tem para fazer, faça cada um, está aqui o dinheiro, e quando eu voltar a gente conversa, preciso fazer essa viagem. E ele chama 10, e a cada um dá a mesma quantidade, tudo igual. E foi, vamos lá. Mas os seus súditos o odiavam. Aqui, amados, não eram os servos que odiavam, eram os súditos, o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. Os súditos eram os amigos daquele fazendeiro, outros fazendeiros também, outras pessoas importantes naquela região, moradores, donos de propriedade, outras pessoas que se comparavam, digamos assim, no mesmo nível que ele, enquanto pessoa comum, enquanto homem. E quando eles souberam que esse homem ia para a capital receber o seu diploma, eles reuniram algumas autoridades, algumas pessoas, olha, vai lá, vai na frente e diga que não aprova ele não. Vá na frente e diga que não bota ele não, que a gente não quer que ele governe aqui nessa região não. E mandaram essa turma para lá para ver se atrapalhava a negociação, a diplomação. Os irmãos estão entendendo essa história?
a gente começa a perceber os personagens, né? Tinha os servos, amados, é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, somos povo de Deus, mas somos também servos do Senhor. Amém? Mas tem as pessoas que ainda não são, que estão fora dessa realidade, estão fora dessa família, estão fora dessa comunidade de Deus. E essas pessoas diziam: nós não queremos que esse homem governe sobre nós. E amados, essa mesma mensagem, infelizmente, ainda existe lá fora. Tem pessoas que até acham bonito Jesus. Tem pessoas que até acham interessante a igreja de crente. Tem pessoas até que simpatiza. Às vezes a gente diz, são os amigos do evangelho, não é? Mas quando a coisa é para mudança de vida, quando a coisa é para, olha, assumir de fato e de verdade um compromisso com Jesus, aí as pessoas, a maioria não quer. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo, e esse tempo já chegou, que as pessoas farão para si os pastores ou o Deus conforme seja do agrado delas. Os irmãos entendem isso? Eu só quero ficar em uma igreja que me permita fazer o que eu quero. Eu só quero ficar em uma religião que eu não precise dar satisfação a ninguém. Eu quero ficar em um tipo de fé que eu tenha liberdade de fazer o que eu quiser, sem ninguém estar dizendo que é pecado. Se for para ser desse outro jeito, esse Deus eu não quero. Aí a palavra diz, o apóstolo Paulo falando, que as pessoas iriam fazer de si, do seu próprio ventre, das suas próprias vontades, o seu próprio Deus. Então, para essas pessoas, elas dizem, nós não queremos Jesus. Vocês lembram quantas ridicularizações acontecem? Pessoas desfazendo de Jesus, gritando, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, sendo que palavras pejorativas. Quando não o considera apenas como um homem que mudou a história, ou que marcou a história, mas nada além disso. Então essas pessoas são as que gritam, nós não queremos Ele reinando sobre nós. Mas você lembra o versículo que eu li lá no começo, bem antes dessa parábola? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Hoje alguém pode até desconsiderar, desprezar, não quero, mas a palavra continua dizendo, olhe, se arrependa, abandone seus pecados, se converta, busca ao Senhor enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade, fica ligado nisso. Então essas pessoas disseram, então lá no versículo anterior eles mandaram uma turma lá para ver se atrapalhava e aquele homem nobre não recebia o seu diploma. Mas, pode passar por 15. Mas independente disso, independente dessa tentativa que eles foram, a tentativa foi frustrada. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Amém? Então esse homem foi lá, recebeu o seu diploma, seu documento, ficou sendo rei agora legal, na legalidade, e o que ele fez? Ele volta para a sua região. Se você vai lembrar, amados, Jesus em alguns momentos, logo após a sua ressurreição, algumas mulheres que estavam ali no sepulcro, identificaram, reconheceram que era Jesus que havia ressuscitado e correram para abraçar. E eles, não me toque ainda, porque eu vou comparecer ao Pai. Era algo que Jesus precisava fazer. E depois Jesus ainda passa ressuscitado 40 dias com os seus discípulos, falando sobre as coisas do reino e dizendo e anunciando a sua volta. Em João, no capítulo 14, ele diz, olha, não fique perturbado o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai tem muita morada, e se não fosse assim, eu não estava dizendo para vocês o que eu estou dizendo agora.
Então eu quero que vocês permaneçam firmes, porque aonde quer que eu esteja, vocês vão estar também. Na linguagem popular, o que der para mim, dá para vocês. O que é bom para mim, vai ser bom para vocês também. E eu vou e voltarei para vocês. Amém? E quando Jesus subiu aos céus, apareceu uns anjos, e Jesus subindo aos céus, as pessoas olhando, e uns anjos apareceram e disseram: por que vocês estão assim, tão apreensivos, olhando como se fosse uma partida para nunca mais voltar? Esse mesmo que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E aí, amados, nós aguardamos a manifestação da glória de Deus pela volta de Jesus na sua segunda vinda de forma extraordinária, de forma esplêndida. Ela acontecerá, amém? O rei voltará. Entende essa expressão, amados? Aí sai aquele homem com a sua mala, com a sua mochila, indo para a capital, e as pessoas: rapaz, não queremos, não queremos esse homem não, não queremos que ele governe sobre nós. Mas agora quando ele volta, mas ele não volta mais com a sua mochila, ele não volta mais com a sua mala, ele não volta mais com o meio de transporte que ele foi, ele volta agora com toda a honra. Ele volta com a sua indumentária, ele volta com a sua coroa, ele volta com a sua comitiva, ele volta com os seus guardas, ele volta, mas com toda a glória, porque agora foi para lá um servo, mas voltou agora um rei. E ele volta, mas, e a primeira coisa que ele volta, ele vai lá para a sua fazenda. E ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber o quanto tinha lucrado. E volta agora ele todo bonito, todo elegante, e aquele servo: patrão, como o senhor está bonito? E ele volta todo: vem cá você, estudinho. Você sabia que Jesus é um bom patrão? Ele é um bom senhor, ele é um bom patrão, ele é um bom pagador. Amém? Às vezes, eu sei que no natural essa palavra patrão, às vezes até causa até arrepio, né? Tem gente que no seu trabalho tem uma opressão por conta que os seus superiores, assim, são pesados, né? Na forma de lidar com a turma. Mas o Senhor, Ele é um bom patrão, Ele é um bom pagador, Ele é um bom Senhor. E Ele reúne, vem cá você, estudinho. Aí chamou cada um deles. E aí, foi o que vocês fizeram? Diga aí. E chegou um que disse: olha, o senhor me entregou aqui, eu falei que no dinheiro de hoje é em torno de R$3.600, tá certo? Estou fazendo a conta de um dia de serviço. Um dia de serviço do nosso salário é coisa de 30 e poucos reais, não é? E ele deu 100 dias, não é? Então, para a gente entender assim os valores, em média de 3.000, 3.600. Olha, o Senhor me deu, está aqui, e eu operei, eu trabalhei, e eu administrei, e com esse dinheiro eu multipliquei 10 vezes mais. Ele recebeu, não é? Vamos fazer a comparação, recebeu 3.600 e entregou 36 mil. Aqui, eu trabalhei isso aqui. E aquele patrão disse: muito bom, mas rapaz, você é virado, esperto, muito bem. Os irmãos entendem essa linguagem? Mas rapaz, muito bem, tá, parabéns, gostei. Então você não multiplicou por 10? Então aqui nessa região todinha aqui, eu vou dar para você administrar, você vai administrar 10 cidades. Você vai ser autoridade aqui em 10 cidades aqui do meu rei, pela sua capacidade. Você se mostrou hábil, você se mostrou capaz, inteligente, resolutivo. Parabéns, você aplicou bem o que eu confiei em sua mão. Parabéns. Aí, chama o outro, cadê? Rendeu 10, olha lá, passa aí. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiado no pouco, governe, olha aí,
governe sobre 10 cidades. É como alguém que se torna governador e entrega 10 cidades para um aliado seu administrar. Os irmãos entendem isso? Você vai ser o supervisor, você vai ser o gerente aqui dessa região, porque você é responsável. E segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Aí aquele outro disse: olha, o Senhor me deu aqui os 3.600 e eu trabalhei e fiz 5 vezes mais, ou seja, deu 18.000. E ele disse: muito bem, você foi bem, eu lhe entreguei uma e você multiplicou isso por 5, muito bem, ó. Também você encarregue-se, ok, então, se você conseguiu multiplicar isso por 5, ok, muito bem, fez bem. Você vai cuidar então de 5 cidades. Tá? Parabéns pelo seu desempenho, pela sua competência, gostei de ver. Você foi bom naquilo que eu lhe entreguei. Posso fazer uma pergunta aos irmãos? Amados, a gente está sendo bom naquilo que o Senhor nos entregou? Você diz isso com força ou com fraco? Vou perguntar de novo. Você está sendo bom naquilo que Deus lhe confiou? Sabe, amados, às vezes a nossa mente quer nos condenar, porque a gente, eita, mas eu não fui muito bem não. Eu capenguei em alguma coisa. Mas, amados, vamos considerar isso. O Senhor, Ele é um bom pagador. Amém? E nessa noite vai ser um tempo para a gente repensar, reorganizar algumas coisas, mudar a nossa escala de prioridade e perceber que o Senhor confiou tesouros em nossas mãos. Amém? E um dia a gente vai prestar conta desse tesouro. Porém, amados, haverá uma bonificação. Amém? Haverá uma recompensa, haverá um agrado de Deus pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa competência, pela nossa dedicação, pelo nosso zelo, pela nossa responsabilidade, pela nossa vontade, pelo nosso amor em servir. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho, no versículo 58, vê lá, o que é que diz lá? Tem como... Dê uma pulada para lá, para a gente ler bem direitinho o que é que tem lá. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos ver o que é que tem lá. Depois a gente volta para cá. Portanto, o apóstolo Paulo falando. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão, não será sem recompensa. Amém? Você tem essa expectativa? Aí alguém pode dizer: mas vai ser só quando Jesus voltar. Aí eu pergunto, aí eu digo: eu conto ou vocês contam? Amados, não é só quando ele voltar, não. Quando ele voltar, aí vai ser o máximo, o top dos tops. Mas ninguém que serve, que trabalha ao Senhor, fica no desamparo. Amém? Há uma graça que nos segue, que nos acolhe. Vamos voltar lá para o texto. Os irmãos estão entendendo a história? Volta lá para Lucas 19. Vamos acompanhar aqui. Cadê? Então, veio outro servo e disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu guardei, eu conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, porque és um homem severo. Traz o que não pusestes e colhes o que não semeaste. E o seu senhor respondeu. Pronto, vamos dar uma pausa aqui. Então, e assim foi, eram 10 servos, e cada um foi contando o que é que tinha feito, e chegou nesse que disse: olhe, o senhor me entregou R$3.600, e esse dinheiro é muito. Irmãos, 3.600 é muito? Os irmãos estão com medo de responder. Vamos lá.
Quem aqui... Eita, meu desafio agora. Eu ia perguntar quem aqui tinha 3.600 no bolso. Mas eu não vou perguntar não, tá certo? Pode ser que todo mundo levante a mão e fique aquela confusão aqui, né? Então não vou perguntar, deixa eu manter a ordem, né? Todo mundo levantar a mão, tem! Tá bom, tá bom. Porque é bom quando a gente pergunta e só um levanta, que aí a gente fica em destaque, né? Só um levantou. Mas eu sei que se eu perguntar, né? Mas ele disse, olha, o senhor me entregou o dinheiro, é um bom dinheiro, 3.600, e vai que eu perdesse esse dinheiro, eu peguei, enrolei num pano e deixei guardado, mas está aqui, é seu, toma o seu dinheiro. E aí, porque o senhor é um homem severo, o senhor faz conta de tudo o senhor quer saber, faz conta de tudo, até o senhor colhe até de onde o senhor não planta, o senhor tira até de onde não plantou, eu vou lá perder, está aqui o dinheiro do senhor, toma. Aí ele disse, mas é engraçado, né? Muito engraçado, você acha isso bonito? Eu vou tratar você pelas suas palavras. O que você está dizendo de mim, depois eu vou tratar você com o que você está... Você está dizendo que eu sou um homem severo? Você não está dizendo que eu tiro de onde não tem, que eu sou rude? Esse sou eu para você, é assim que você me enxerga? Pois eu vou julgar você pelo que você entende de mim, pelas suas palavras, viu? Me dê aí, me dê o dinheiro aqui, me dê. Calma, irmão, não se assuste não, eu estou só interpretando. Me dê. Se você ia perceber que você não ia fazer nada com esse dinheiro, que você não botou no banco. Porque eu não tenho dinheiro para ficar parado, não. Dinheiro meu é sempre em movimento, está sempre trabalhando. Está sempre investido, está em aplicação, está em ações. Eu não tenho dinheiro em casa guardado, não. Eu entreguei na mão de vocês porque, para mim, vocês rendem mais do que o banco. Os irmãos entendem essa linguagem? O dinheiro rende mais do que no banco. Irmão, porque o juro no banco é bem pouquinho. Quem entende dessas coisas, quem tem dinheiro no banco, sabe que se for deixar na poupança é pouquinho. Agora, quando bota em trabalho, em investimento, em comprando e vendendo, aquilo é outra velocidade, é outra multiplicação. Amém? Os irmãos estão acostumados a lidar com dinheiro. Ou estão feita a história do homem que diz, rapaz, eu vou para São Paulo, que lá está correndo dinheiro. Aí o outro olhou para ele e disse, oxe, aqui está parado, ninguém está pegando, mas lá que está correndo. Amados, em nome de Jesus, provisão chegando, amém? Recurso, sustento, amém? O Senhor mandando as suas bênçãos para as nossas vidas e a gente administrando e a coisa avançando, amém? E aí ele disse, bonito, né? Você devia ter botado pelo menos no banco, porque quando eu voltasse, pelo menos tinha uma coisinha lá. Não estava, agora está desvalorizado. Você não sabe o quanto eu pedi. E você passar esse tempo todinho com esse dinheiro guardado aí, separado aí. Eu não tenho dinheiro para isso não. Chega, me dê. Me dê aqui. Aí entregaram lá o pacote. Chamaram o rapaz. Vem cá, o que tinha 10. Vamos lá. Cadê? Que no banco, assim quando eu voltasse eu recebi com juros. E disse ao que estava ali, olha, pegue, toma o dinheiro, a sua mina, e dê ao que tem 10. Eu disse, olha, me dê, chama ali o rapaz, vem cá, fulano. Aí chamou o rapaz que tinha ganhado 10, toma, pega essa daqui. Porque um na sua mão se transforma em 10. Eu botei um, se transformou em 10, agora eu vou ter 20, porque eu sei que você vai fazer a mesma coisa com esse. Recuperar o tempo que eu perdi com esse outro aqui. E aí alguém disse, mas patrão, ele já tem 10. Por que você não dá para outro, né? Ele já tem 10. E ele respondeu, eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Deus entregou uma coisa importante para você? Amém? Amados, eu não quero aqui, amados, trazer uma palavra de condenação.
porque eu não estou aqui na condição de juiz, ou que estou impondo enquanto irmão Vasconcelos. Eu sou um com os irmãos, amém? Nós estamos tudo no mesmo nível, nós estamos tudo no mesmo top, não é? Sou um com os irmãos, mas eu quero trazer, amados, a nossa consciência é o que nós temos feito com o tesouro que o Senhor nos deu, amém? E a vontade de Deus, amados, é que aquilo que você entende, que Deus confiou a você, que você bote para frente, amém? Que você execute, que você desenvolva, que você amplie a sua capacidade de servir a Deus, amém? Mas deixa eu contar uma coisa minha, particular, apenas como um exemplo, eu me converti ainda adolescente, e aí me veio a oportunidade de aprender a tocar violão, e eu comecei ali, não vou nem dizer para vocês qual foi a música que o professor me passou para eu tocar, e uma música chata, uma música feia, um brega, abusado, e ali meus dedos doendo, e ainda tinha que tocar e cantar aquela música para poder passar para outra, né? Mas, ok, passamos, e aí, amados, eu consegui aprender a tocar o violão. Agora eu preciso aprender agora a cantar, né? Que tocar é uma coisa, cantar é outra. Mas Deus me deu a habilidade, eu aprendi o violão, comecei a tocar. Depois comecei a cantar. Primeira vez que eu fui cantar na igreja, mas tremendo assim, não é? Meu Deus, nervoso, o povo tudo olhando. Se eu disser para vocês que eu já dei uma desafinada horrível na frente de todo mundo, vocês iriam acreditar? Eu fui cantar e desafinei, fiz um negócio bem feio. E já foi quando eu era profissional, viu? Não foi nem no começo, para a vergonha ser maior. Os adultos ficaram tudo em respeito. Quem é que vai mangar do homem, né? Vamos rir do homem. Só que as crianças não se controlaram, né? A menina, aí a igreja, eu, meu Deus. E eu disse, desculpa, gente, desculpa, eu vou cantar de novo. Aí outra pior ainda. Não entrei no tom, aí pronto, então, deu tudo errado. Mas enfim, amados. Mas aprendi, comecei a cantar, aí dali também tive a habilidade de compor, não é? Aí já comecei a compor. Aí do violão eu comecei a desenvolver um pouquinho mais, aí aprendi o contrabaixo. Aí depois vou estudar um pouquinho mais, aí eu aprendi um pouquinho de guitarra. Ó, já estou evoluindo. Aí agora aos 48 anos me apaixonei pela sanfona. Olha, estou aprendendo. E estou servindo uma coisa e faço outra. Ah, mas você diz, o irmão Vasconcelos está querendo se aparecer, está fazendo a propaganda. Não, amados, eu estou dizendo para que a gente possa multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Essa é a intenção, para que você recebeu alguma coisa de Deus. Ou alguém vai dizer, não, eu mesmo, desde que eu chego aqui, ele nunca me deu nada. Não, mas Deus lhe deu alguma coisa. E aí você quer que eu receba agora uma revelação, para que eu diga a cada um de vocês o que foi que Deus lhe deu? Não, você sabe. Alguma coisa Deus lhe deu. Deus lhe deu uma habilidade, um jeito de falar do evangelho para as pessoas, um jeito de servir, alguma coisa, um dom, uma especialidade, recursos, finanças, tudo a serviço do patrão, amém? E se você diz, eu não queria passar vergonha não, mas, irmão, eu não sei não, foi que Deus me deu não, eu vou ser sincero com o Senhor, não sei não, até hoje não sei. Então nessa noite, que o Espírito Santo traga luz ao seu entendimento. E se até então você não tinha recebido nada, que essa noite seja a noite de coisas de Deus, as dádivas dos céus venham sobre a sua vida. E você se aperceba que você consegue fazer, que você é capaz de fazer. Enquanto você não tem percepção disso, mostre a sua boa vontade. Sei lá,
Você é uma pessoa habilidoso nas redes sociais. Vai aos poucos colocando lá um versículo, alguma coisa, e vai seguindo a direção. Se prontifique. Quando tiver ações na igreja, lá fora, algum trabalho que vai ser feito lá fora, se ajunta a carruagem. Vai lá, faz o que, vai fazendo. E a gente vai se identificando, porque é no exercício, amados, da igreja, que os dons, eles vão se manifestando, eles vão se aparecendo. Pode ser que você seja uma pessoa do púlpito, que vai cantar, que vai pregar, que vai dirigir. Pode ser que você seja uma pessoa dos bastidores, do apoio. Mas existe sim alguma coisa no reino que Deus confiou a você. E quando Ele voltar, mas na sua glória, na sua manifestação, Ele não vai comparar. Você viu lá que um fez 10, o outro fez 5, ele pode dizer, mas rapaz, tu só foi trabalhar 50%, por que tu não encostasse no outro? Não, ele não comparou ninguém com ninguém, não. Ele comparou a pessoa com ela mesma. Eu lhe entreguei 1, você multiplicou por 5, muito bem. Se aquele rapaz dissesse, olha, o senhor me deu aqui, 3.600, eu fiz mais outro, está aqui, 7.200. Ou seja, só multiplicou por 1. O patrão ia dizer, muito bem, parabéns. Ele não ia dizer, mas rapaz, por que tu não encostasse nos 5? Não. Porque ele não tem essa competição. Cada um de nós, amados, iremos prestar conta a Deus, mas nenhum de nós vai ser comparado a ninguém. Ele vai nos bonificar, nos recompensar, não é? Pela forma como a gente desenvolveu. Os irmãos estão entendendo? Agora, se ficar inibido, com medo, inquieto, trancado, sem mais interesse, amados, eu oro, eu peço a Deus, que Deus nos ajude, e a gente não venha perder o interesse, não venha perder a motivação. Eu ouvi uma frase, achei muito interessante. Mas assim, é uma frase que pelo menos assim, eu tenho que meditar mais, entender melhor. Mas essa foi numa matéria, num curso que eu estava fazendo. Dinâmica das relações interpessoais, é o nome da matéria. E diz lá, quando um funcionário, ele pede demissão, quando um funcionário ele pede para sair da empresa, o que está acontecendo é que ele não está se desligando da empresa. Ele cortou ligação com o patrão. O problema não é a empresa. Para ele foi o patrão. Não dá para eu trabalhar mais aqui. Por quê? Porque ele cortou a ligação com o patrão. Os irmãos entendem essa linguagem? Não foi a empresa, não é a empresa que é ruim, mas o trato não deu mais clima para ficar ali. E eu peço, amados, a minha oração, o meu clamor, é que não aconteça da gente manifestar um desinteresse pelo reino, sendo que isso está disfarçando um corte de ligação com o patrão. Os irmãos estão entendendo essa linguagem? É como que a gente tivesse assim, não está mais interessado, assim, não tá, e é como, isso é o externo, mas internamente é um sinal de que a pessoa pode estar se perdendo a ligação com Deus. E isso, amados, a gente não pode deixar que aconteça conosco. Amém? Eu sei, amados, que numa comunidade, dê uma olhadinha aí do lado, olhe se tem alguém dormindo, mas não acorde, só olhe se tem dormindo. Certo? Tem alguém dormindo?
Não? Numa comunidade, mas às vezes assim, às vezes tem uma dificuldade, tem alguma coisa que machuca, que não foi legal, porque é muita gente, muita cabeça, muitas ideias, muitos comportamentos, temperamento, né? Mas em nome de Jesus, isso não pode ser superior, de forma que nos impeça, que nos iniba, que nos trave. Amém? Não podemos cortar a ligação com o patrão. Amém? Os irmãos entendem essa linguagem? Não podemos cortar a ligação com o nosso Senhor, porque Ele é Senhor, mas Ele também é o Rei. Amém? Somos seus servos, mas somos também a sua equipe de trabalho. Amém? E aí, Ele diz, e Ele vai prestar conta com cada um, e Ele diz, aí aquele que não fez nada, não dê. E Ele entrega aquele que tem 10, diz, pronto, fica aí. Eu sei que na sua mão está melhor do que está no banco 1000 vezes. Pode passar. E aí, depois que ele termina de fazer esses pagamentos, de distribuir ali, olha, você vai tomar conta de 5 cidades, você vai tomar conta de 10, você vai tomar conta de 2. Aí aquele que não fez nada, e eu, senhor? Não, você fica aí, trabalha aqui mesmo, você não vai cuidar da cidade não, fica aqui. Eu não vou botar tudo a perder, você fica aqui. Os outros vai correr, vai administrar, vai avançar. Os irmãos entendem isso? Ah, mas isso é gratificante. É bom, promoção, não é? Aumentar nossa experiência, nosso campo de ação, conhecer outras áreas. E Jesus vai nos permitir isso, né? Agora, aqueles inimigos, ou seja, aquela turma que diz, não, nós não queremos que esse homem governe sobre nós, ou seja, quem estava fora, quem rejeitou aquele fazendeiro, ele diz, aqueles seus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-os aqui e matem-nos na minha frente. Aqui, amados, nós estamos vendo uma história de um rei, é uma parábola. Aí você diz, misericórdia, meu Deus, Jesus dizendo, traga-os aqui e matem na minha frente. Meu Deus do céu. Ah, mas não se assuste com isso, que a coisa é pior. Amém? Não se assuste com isso, porque a coisa é pior. A palavra diz que chegará o dia que Jesus dirá para uns, vinde, benditos de meu Pai, entrai para moradas eternas que está preparada para vocês antes desse mundo ser criado. Entre, vocês são bem-vindos no meu reino. Mas para uma outra turma, ele vai colocar ao lado, e ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês vão entrar naquele caldeirão junto com o diabo e os anjos que já estão lá. Misericórdia. Os irmãos já viram essa passagem na Bíblia? Aí às vezes a gente se assusta. Misericórdia, vai matar na minha frente. Não, mas aqui é uma parábola. Mas a coisa é pior. Porque vai ser lançado no inferno. As pessoas que rejeitam Jesus hoje, quando o rei voltar, o julgamento que virá sobre elas é de condenação. Quando ele volta, o julgamento da igreja é de recompensa. Não é de passar vergonha, é de recompensa, é de bonificação, é de presente, é de promoção. Amém? Mas o julgamento de quem está lá fora é de condenação. Aí tem um texto que diz, mas não está lá dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Então quando aquele rei voltar, aqueles homens ali, aqueles inimigos vão tudinho, ó o Senhor, majestade. Porque diante do rei tem que se prostrar. Não é assim a norma? Ou gostando ou não, tem que se prostrar. E quando ele chega, aquela turma lá,
Pode ser até que alguém já mude o discurso, né? Eu sabia que o senhor ia conseguir. E outros se prostram. Meu rei, seja bem-vindo. Ele disse, não, olha, não quero conversar com vocês não. Fora. Mata todo mundo aqui. E aí, aquelas pessoas são... Aí a gente diz, e o rei não matou aquele que não trabalhou não? Não, amados. O rei não condena os seus servos com a mesma condenação de quem o rejeitou. Não, apenas ele não foi promovido. Mas não foi expulso do reino. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, nenhuma condenação há, amém? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando partirmos, amados, para a eternidade, quando estivermos diante lá do julgamento, não haverá condenação sobre nós. Amém? Agora, amados, vamos se animar para a gente receber as recompensas. Amém? As promoções. Nós cremos, amados, que Jesus voltará como rei, e ele voltará a este planeta, ele vai estabelecer a ordem no mundo. Aí você vai ver o que é ordem mundial. É quando ele implantar o seu governo. Mas Jesus não vai governar sozinho, mas ele tem uma turma boa. Amém? A equipe dele, é 10. Amém? Nós somos, amados, a sua equipe. Nós somos o seu corpo administrativo. É com a igreja que Jesus reina e governa. Nós somos as suas pessoas de confiança. Os cargos comissionados do reinado de Cristo pertencem à igreja. Quem quer aqui o cargo comissionado? Pertence à sua igreja, mas o Senhor governará conosco. Nós somos as pessoas de sua confiança. A palavra diz, eu os envio. Como é que ele ia enviar se não confiava? Não é? Ele confiou em nós. E aquilo que nós não temos condições de fazer, naquilo que nós éramos incapazes, naquilo que nós não tínhamos habilidade, Ele nos habilitou, Ele nos treinou, Ele nos capacitou, Ele deu sobre nós e em nós o Seu Espírito Santo, amém? Que nos ajuda a andar em toda a verdade, que nos ajuda a guardar tudo o que Ele tem ensinado e que está conosco todos os dias, amém? Nós temos um bom assessor, o Espírito Santo, é o instrutor, é o guia, é o tutor, é o mentor, é a gente trabalhando, ele ali olhando, não faz assim não, aí está certo, muito bem, desse jeito, continua, a ele ouvir, amém? A palavra diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora eu vou fazer uma leitura rápida. Abra Isaías capítulo 55. E nós vamos terminar, amados. E como igreja do Senhor, aqueles homens, eles rejeitaram o rei. Eles disseram que não queremos o rei, esse rei. E nós queremos deixar essa mensagem. Não rejeite o rei. Não menospreze Jesus, mas busque ao Senhor enquanto é tempo. Clame pelo nome dele ainda enquanto tem oportunidade. Aqueles homens lá, eles não tiveram a chance de se redimir com aquele fazendeiro. Eles não tiveram a chance de, antes dele ser rei, dizer, olha, eu falei bobagem contra o Senhor, mas eu lhe peço desculpa, eu concordo com a sua diplomação, eu falei, eles não tiveram essa chance de se retratar, de se redimir. Quando eles vieram pensar em fazer alguma coisa, já era tarde demais, amém? E saiba mais que chegará o dia que será tarde demais, e nós como igreja não queremos que esse dia chegue para você. Isaías 55, o Senhor está dizendo,
Alguém está com sede? Jesus dizendo, venha e beba. Mesmo que você não possa pagar, não tenha dinheiro, venha. Beba vinho ou leite, é tudo de graça. Isso é o convite do Senhor, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Chegue, venham para cá, Jesus falando. Por que você gasta o dinheiro com comida que não fortalece? Por que você paga por aquilo que não satisfaz? Escute-me, ouça-me. E vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Ele dizendo, olha, você está se enganando. Você pensa que está se divertindo. Você pensa que está tendo algum proveito no mundo. Mas os seus esforços estão sendo em vão. Porque existem caminhos que até que para o homem parece ser bom. Parece coisa agradável, mas o final é morte. Agora venha para cá que eu tenho coisa boa para vocês. E de graça, e de graça. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escute e encontrarão vida. Farei com vocês um acordo, farei com vocês uma aliança permanente. O amor que fielmente prometi a Davi. Aquilo que eu estabeleci com Davi, eu estou estendendo para vocês também. Venham para mim. Vou fazer um combinado aqui com vocês. Vejam como eu usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Davi era um homem simples, era um cuidador de ovelhas. Era um serviço que os pais confiou para ele. Os irmãos mais maiores, o pai mandou para a guerra, mandou para servir o exército. E ele deixou em casa cuidando dos animais. Mas eu fiz Davi rei, até dos irmãos mais velhos que foram para o exército. E vocês também darão ordem às nações. Olha aquelas cidades. Você vai governar sobre 10 cidades, você vai governar sobre 5. Aqui, ó. Vocês também vão dar ordem às nações. Vocês vão administrar países que não conhecem, povos desconhecidos, virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Gloriosos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não é só Jesus Cristo que vai se manifestar em glória, mas existe uma glória para a igreja. Existe uma glória que será manifesta à igreja. E ele está aqui, ó, eu os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem agora enquanto está perto, enquanto ainda Ele não volta como juiz. Olha aqui, que os homens maus, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Abandone o mal. Que se volte para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. A vontade de Deus não é lançar ninguém no inferno. Ele não tem prazer nisso. Ele não se satisfaz nisso. Não é alegria para Ele. A vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todo mundo se salve e que as pessoas conheçam a verdade. Ele chama para o arrependimento. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Nossa imaginação não alcança a criatividade de Deus. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O louvor, vem para cá. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor, e pão para os famintos.
O mesmo acontece à minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará aonde quer que eu a enviar. As coisas de Deus, amados, elas frutificam. Amém? Por isso que aquilo que Ele confiou em nossas mãos tem poder para frutificar, tem poder para crescimento, tem poder para avanço. Amados, que o Espírito Santo trate com cada um de nós nessa noite. Que você se veja lá na frente. Que você se veja, sabe, glorioso. Se veja lá na frente, porque essa é a sua realidade. Amém? Nós pertencemos a esse rei. Tem mais? Vocês viverão com alegria e paz. Amém? Diga, eu vivo com alegria e paz. Mais uma vez, olha, diga com força, rosado, como quem acredita. Diga, eu vivo com alegria e paz. Alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinho, onde era dor, sofrimento, agonia, crescerá árvores frondosas, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Amém? Esse é o convite do Senhor, amados. E eu quero estender nessa noite. Quero tornar ele prático. Se tiver alguém aqui que ainda não fez Jesus o seu rei, não é? Que ainda não confessou publicamente Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, essa é a noite. Se você está aqui e deseja confessar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante uma mão. Tem alguém aqui que ainda não é crente e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Como não estou percebendo ninguém, então essa palavra foi para a igreja do Senhor nessa noite. E aí, amados, a gente vai cantar a primeira música do louvor, aquela primeira lá, Minha Vitória. Pronto, vamos cantar essa Minha Vitória. Vamos ficar de pé. Mas eu clamo. Eu clamo, amados, eu creio num ato profético nessa noite. Amém? Se você se sente, sei lá, com algum sentimento, algum tipo de sentimento que você percebe que não está lhe fazendo bem, sabe, que está lhe travando, em nome de Jesus eu declaro essa situação sendo quebrada nessa noite. E através dessa canção, que é uma canção para cima, é uma canção animada, sabe, eu lhe desafio, eu lhe provoco a você se levantar por dentro nessa noite em fé. Porque se as circunstâncias lhe oprimem, sabe, e lhe travam, ei, você faz parte da comitiva do rei. Amém? Você é alguém importante no reino de Deus. Você é um multiplicador dos investimentos de Deus na sua vida. Você tem energia. Você tem resultado. Você tem força. Você tem atividade. Você é dinâmico. Alegria, força, entusiasmo. Você faz parte da comitiva real. Quando o rei voltar na sua glória, você e eu, a gente vem junto com ele.
amados, olha, com alegria. Me dê só um instantezinho para eu pegar ali minha sanfona e a gente vai celebrar, vamos brincar, vamos festejar, amém? Essa é a nossa vitória em Cristo Jesus. E eu repreendo nessa noite toda murrinha, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, fora! Em nome de Jesus. Com alegria, com alegria.